Olá, pessoas queridas, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje, nesse vídeo, eu quero falar um pouquinho, sobre a minha história com as borboletas. O que a borboleta representa para mim, E como tudo começou, Onde que começou toda essa história com as borboletas, Porque tem muita gente que me conhece, que sabe do meu testemunho, que já conhece a história, mas tem muita gente que ainda não conhece, então eu acho que é bacana eu colocar isso para as pessoas saberem, porque é um testemunho, é uma história, mas não é só uma historinha, é um testemunho e tem muita coisa para acontecer, que tá vindo novidade por aí. Então é assim, eu fiz um resumo, do que a borboleta representa para mim, como tudo começou. E eu confesso que eu me emocionei muito, porque, aliás, é emocionante, eu falar sobre a história de Deus na minha vida através da borboleta. É algo maravilhoso, eu me emociono. No momento que eu estava fazendo o rascunho, eu lembrei, de detalhes e eu me emocionei. Para mim, emocionante, porque eu vejo o mínimo detalhe, eu vejo Deus, eu vejo o cuidado de Deus, eu vejo Deus na minha vida. Então é isso, eu vou deixar aqui, a história, e eu quero adiantar que tá vindo novidade, é algo que meu coração tá muito, muito feliz, eu estou muito alegre por isso, porque mais um capítulo da borboleta na minha história de vida com Deus, e tem tudo a ver com Deus, com Cristo, com aquilo que Deus, desculpa, mas não tem como não me emocionar. Aquilo que Deus faz na minha vida, que Ele fez, que Ele ainda vai fazer na minha vida, através da minha vida. E o símbolo da borboleta, o quanto ela tem a ver com a minha história, com o que Deus falou comigo, enfim. É muita coisa, mas eu resumi, não dá pra... coloquei detalhes e tal, como tudo começou, porque na verdade, de forma assim, intuitiva, como que eu diria, de forma sutil, a borboleta começou a se apresentar na minha vida antes de ter um marco. Ali já era Deus que estava começando a falar comigo e eu nem sabia. E em 2008, foi quando eu tive realmente a experiência mais marcante da minha vida, que me acompanha e que de lá pra cá, mas começou em 2006, vocês vão entender aí, eu fiz um resuminho, tá bom? Então, gente, até breve, vem novidades, coisa boa, maravilhosa, que vai ser algo pra mim maravilhoso e pra vida de muitas pessoas, tá bom? Então, beijo, gente, fica com Deus e até breve. Como e quando começou a minha história com as borboletas? Em 2006, sutilmente, a borboleta começou a apresentar-se a mim através de algumas situações. E intuitivamente eu passei a aderi-las como logo e conceito do meu ateliê com trabalhos artesanais. Mas foi em 2007, em meio ao luto, que eu passei a ter uma vida menos frenética. Tive um quadro de depressão e passei a observar mais o que acontecia na minha vida e ao meu redor. Então eu notava sempre as borboletas, mas o marco mesmo na minha história com as borboletas começou em 2008. Eu tive um sonho noturno com borboletas. Quando eu acordei, parecia ter sido real todo o sonho, mas ao mesmo tempo achei que seria impossível viver aquela experiência. No sonho, eu estava em um ambiente tipo um quarto, onde tinham muitas borboletas laranjas. Elas tinham uma conexão muito forte comigo. Era como se eu tivesse um certo domínio sobre elas. As borboletas se movimentavam conforme o meu pensamento. Se eu pensasse que elas precisavam voar, elas voavam. Se eu pensasse que elas tinham que estar na minha mão, elas voltavam. Então, quando eu acordei, fiquei maravilhada com aquele sonho. Desejei viver aquilo. Mas eu achei que foi só um sonho, impossível de acontecer. Jamais teria domínio de seres tão livres como uma borboleta. Passado 15 dias, mais ou menos, após o sonho, eu tive uma experiência real, muito parecida com o sonho.
eu estava na área de serviço da minha casa, veio uma borboleta laranja e ficou circulando ao meu redor, até que pousou aos meus pés. Neste momento, eu resolvi entrar para pegar a máquina fotográfica, com a esperança de que eu pudesse fotografá-la, porque até então eu não tinha vivido uma experiência tão próxima com uma borboleta. Mas eu achei que quando eu voltasse, ela já não estaria mais no local. E para minha surpresa, quando eu voltei, ela estava no mesmo lugar. Então eu aproximei o meu dedo e de forma muito delicada ela começou a subir na minha mão, no meu braço, no meu avental laranja, no meu cabelo. Parecia que a borboleta estava hipnotizada. E neste momento eu lembrei do sonho, comecei a chorar e o Espírito Santo falou comigo que o que estava acontecendo ali era a prova de Deus de que todos os meus sonhos, por mais impossíveis que me pudessem parecer, se tornariam reais se eu permanecesse nele. Ele estaria comigo o tempo todo. E a partir dali, a minha história com a borboleta passou a se tornar muito mais profunda e marcante. Nessa fase, eu estava passando por uma grande transformação. Eu estava me convertendo em Cristo. Além de recém-convertido, eu tinha me batizado há poucos meses. Daí por diante, eu passei a ter muitas experiências com elas. Deus me presenteou com muitas outras borboletas em momentos especiais, como um sinal do selo da promessa dele. A borboleta é um símbolo profético na minha vida. É algo inspirador da natureza, criada por Deus. Todo o contexto da sua existência, desde a fase de lagarta, casulo, voo e multiplicação, fala comigo de forma profunda. É um simples ser que, na verdade, não tem nada de simples, mas sim manifesta de uma forma bela e sutil a total complexidade da transformação da vida. Algo que só Deus é capaz de criar. É um serzinho que se transforma a partir da decisão de abandonar a sua forma de viver e parte para o propósito máximo da sua existência: ser livre. Eu aderi à borboleta como inspiração e tenho usado ela como metáfora e símbolo profético para representar parte da minha história de vida. Mas, na verdade, eu acho que antes de escolhê-las, elas e Deus me escolheram como representante, que para mim é algo magnífico. A minha história com a presença das borboletas vem sendo construída há mais de uma década. Nesse momento, está prestes a começar mais um lindo capítulo da minha história com Deus e a borboleta. Não percam, em breve.